Olá, sou Olivar Basílio e nossa matéria é os Evangelhos. Nós queremos iniciar com um contexto histórico. Contexto histórico é tudo aquilo que se relaciona ao fato estudado ou a um acontecimento. No caso, o nascimento de Jesus e o desenvolvimento de todo o seu ministério. Qual é o contexto desta história maravilhosa da chegada do Salvador ao mundo? Nós queremos iniciar falando que entre o Novo e o Antigo Testamento há um período aproximado de 400 anos em que ocorreram diversos fatos. Esse período é conhecido na teologia como período interbíblico ou silêncio profético, pela razão de que nenhum profeta reconhecidamente de inspiração divina apareceu nesse tempo. Também esse tempo é marcado por um retorno gradativo da nação judaica, o Reino do Sul, que até então estava cativo na Babilônia, quando foram levados para lá na diáspora em 606 a.C. por Nabucodonosor, e sobre a regência de Neemias e Esdras, eles estavam voltando paulatinamente. Esse período que eles estão voltando é um período marcado pela sucessão de reinos, segundo as visões e revelações de Daniel, iniciando com a Babilônia, que os levou cativo, sendo sucedidos pelos medos persas, da onde se destaca Ciro, o imperador que permitiu o retorno de Israel para a reconstrução do templo e dos muros, na regência de Neemias. Esse reino foi sucedido posteriormente pelo o Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande, que ao morrer subitamente aos 33 anos de idade aproximadamente, o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais. Nessa divisão coube a Síria e Babilônia para o general Seleuco, o Egito, a Palestina e a Arábia ficaram para Ptolomeu, a Trácia e Bitínia para Lisímaco, a Grécia e Macedônia ficaram com Cassandro. Portanto, nós vamos ter, em relação à história de Judá, o período dos Ptolomeus, que foram os reis egípcios, que deram uma certa liberdade política para os judeus. Nesse período, os judeus influenciaram até certo ponto, principalmente o Egito. Eles formaram uma colônia extremamente grande e famosa na cidade de Alexandria, do Egito, onde pela primeira vez foi traduzida o Velho Testamento para a língua grega, ficando aquela tradução conhecida como a Septuaginta. E, segundo a história, ela foi traduzida por 72 sábios judeus. Bem, na sequência dessa história, surgiu, dentre os descendentes dos Ptolomeus, um certo Antíoco Epifânio. Esse homem era um conquistador extremamente sanguinário e cruel, que tinha um ódio profundo pelos judeus, e ele tentou de todas as formas exterminar o judaísmo. Destaca-se, dentre as suas diversas ações, a destruição de todas as cópias dos manuscritos sagrados, a devastação de Jerusalém, matando judeus, exilando outros, profanou o templo oferecendo o sacrifício de um porco, animal impuro, sobre o altar, proibiu a circuncisão e ainda vendeu milhares de judeus como escravos. A crueldade foi tanta que produziu uma verdadeira revolução entre os judeus, que se rebelaram contra a sua autoridade, encabeçado por Matatias,
um sacerdote macabeu, ele desencadeou um sistema de guerrilhas contra os exércitos de Antíoco Epifânio, seguido pelos seus filhos, e chegaram a produzir a independência de Judá no período de aproximadamente 100 anos. O período dos Macabeus é um período bastante relevante na história de Israel. Foram verdadeiros heróis, destacando dentre eles Judas Macabeu. Bem, aproximando então já nesse tempo a plenitude dos tempos, dito em Gálatas 4:4, nós temos então a conquista do general romano Pompeu daquela região da Palestina. Isso aconteceu no ano 63. Depois de consolidado o seu império naquela região, a influência do seu império, ele estabeleceu como governador um idumeu de nome Antipas, que era nada mais nada menos do que o pai de Herodes o Grande, que reinou de 37 até o ano 3. Esse foi aquele que ordenou a matança das crianças e reconstruiu o templo que Jesus foi apresentado, o templo que Jesus conheceu. Muito bem, nesse tempo também foi o tempo que apareceram diversos livros chamados apócrifos. Apócrifos são livros não reconhecidos, ou seja, não canônicos, e não são reconhecidos nem pelos judeus, nem pelos protestantes, mas são incluídos nas Bíblias de edição católica. Eles compõem um número de 14 livros aproximadamente. Ressalta-se que a palavra apócrifo originalmente significa oculto, mas passou a significar espúrio. São livros não aceitos pela tradição cristã. Alguns livros que surgiram, livros dos judeus, segundo as suas tradições, que chegaram a sobrepujar a lei e foram denunciados por Cristo. A Misna, Gemara, a Lacote, Midrasim e a Cabala. Bom, é nesse clima de observância religiosa, ritualística, de guerras, de conflitos políticos e armados, é que nasceu Jesus, o filho de Davi, o rei de Israel. É nesse clima que nós vamos ver a chegada do Messias, que se apresenta a Israel, tendo nascido numa humilde manjedoura, filho de pais pobres. É essa história que nós precisamos conhecer a partir de então.